E aí, pessoal do sétimo ano, Matheus Viana aqui de novo, não é isso? Segundo vídeo dessa semana, a gente vai continuar falando sobre os poríferos. Então, a gente estava falando sobre organização corporal, a gente já falou de pinacócitos, porócitos, coanócitos e amebócitos. Falamos também do fluxo de água no animal, que entra pelos poros, passa pela espongiocela e sai pelo ósculo. Esse animal, por ele não ter um esqueleto, por ele não ter estruturas é, que dão sustentação para o corpo dele, ele precisa de alguma estrutura, precisa de alguma estrutura, essa rigidez e essa sustentação para a esponja. Na maioria das espécies, essa estrutura está bem pequenininha aí na imagem, realmente não dá para ver, mas tem a ampliação dela aí, ó. Essa estrutura se chama espícula. A espícula é uma estrutura bem rígida que, em grandes quantidades, na parede do corpo do animal, dá a sustentação e a rigidez que ele precisa. Só que nem todas as espécies, a maioria das espécies tem espículas, mas não são todas. A sustentação do corpo do animal ela pode ser dada de duas formas. Pelas espículas, que é a da maioria das espécies, ou, e aí preste atenção, porque é uma coisa ou outra, uma opção ou outra, espongina. Espongina é o nome de uma proteína, geralmente terminação ina é de proteína, tá? Geralmente. Então a espongina é uma proteína que dá sustentação para esponjas que não têm espículas. Então, se a esponja não tiver espícula, ela vai ter espalhada pelo corpo dela uma grande quantidade da proteína chamada espongina. Agora sobre a reprodução. No reino animal, existem dois tipos de reprodução, dois grandes grupos. Reprodução assexuada, que é aquela em que não há participação de gametas e os indivíduos gerados são idênticos aos que geraram. Então, não há variabilidade genética, não há variação genética entre uma geração e outra na reprodução assexuada. E a reprodução sexuada, ao contrário do que o nome pode parecer, não é a reprodução em que há sexo. É a reprodução em que há participação de células específicas para a reprodução, que se chamam gametas. Então a gente vai ver primeiro os tipos de reprodução assexuada e depois a gente vai entender como funciona a reprodução sexuada das esponjas, dos poríferos. Eles têm a capacidade de realizar esses dois tipos de reprodução. Então, na reprodução assexuada, ou melhor, a reprodução assexuada, ela tem três tipos nas esponjas. O primeiro tipo se chama brotamento. O nome é brotamento porque existe uma expansão do corpo que pode aparecer chamada broto. Então, olha lá, eu tenho uma esponja adulta, na imagem mais à esquerda, aí vem uma seta e aparece uma esponja adulta com tipo uma mini esponjinha do lado dela surgindo. Essa mini esponja, essa expansão, essa projeção do corpo se chama broto. Por isso que o nome da reprodução é brotamento. Em um determinado momento, esse broto se solta do indivíduo inicial, vai até o substrato, vai até o chão, até a rocha, e se desenvolve e forma um novo adulto, um novo indivíduo. Lembrando que eles vão ser geneticamente idênticos porque essa reprodução é assexuada. Pode acontecer, e acontece com uma frequência bem razoável, de esse broto não se soltar. E isso pode acontecer repetidamente. Quando isso acontece, as esponjas formam colônias. Imagina aí essa estrutura laranja aqui. Imagina que no início de tudo era uma esponja só. Aí nasceu um broto e não se separou. Aí nasceu um outro broto para o outro lado e não se separou. Aqui embaixo nasceu outro broto e não separou.
Desse broto nasceu outro broto que não separou. E assim foi indo. Aí formou um indivíduo só, uma massa só de vários indivíduos, que são idênticos nesse caso. Então, a gente chama esse conjunto de indivíduos de colônia. Então, você tem uma colônia de esponjas que surgiu a partir da não separação do broto que surgiu. O segundo tipo de reprodução assexuada se chama regeneração. E aí toma cuidado porque a palavra regeneração, no contexto, sem contexto, assim, no dia a dia, significa produzir de novo, né? Então, se eu lesiono a minha pele se regenera. Mas isso não é considerado um tipo de reprodução porque não está gerando um novo indivíduo. Para ser reprodução, você tem que gerar um novo indivíduo. Se eu me lesiono, perco parte da minha pele e essa pele se regenera, eu não posso falar que isso é um tipo de reprodução assexuada. Isso é regeneração só no sentido de estar repondo partes do corpo que eu perdi. A regeneração como reprodução assexuada tem que gerar um novo indivíduo. Isso acontece com esponjas. Se eu pegar uma esponja e desagregar ela, desagregar essa esponja toda, pegar e separar em vários pedaços, cada um desses pedaços consegue se reorganizar e formar um novo indivíduo. Então, se eu pegar uma esponja e cortar o meio, cada uma das metades vai gerar uma nova esponja. Isso se chama regeneração. Isso acontece graças aos amebócitos. Lembra que os amebócitos conseguem se reproduzir rapidamente? Que eles conseguem gerar novos tipos de células? Então, se você corta uma esponja ao meio, cada uma das metades vai ter os seus amebócitos trabalhando para se reproduzir e para gerar pinacócitos, coanócitos, porócitos, mais amebócitos. E aí vai repor e formar um novo animal. Então, isso é um tipo de reprodução que gerou um novo indivíduo. É assexuada, porque os indivíduos são idênticos geneticamente, não precisou de produzir gametas, e se chama regeneração. O terceiro tipo de reprodução assexuada se chama gemulação. É importante você entender que só acontece com os poríferos dulcícolas, ou seja, com os poríferos de água doce. O que é a gemulação? É a produção de gêmulas. Ah, agora sim. O que é uma gêmula? É uma estrutura de resistência. Lembra dos esporos lá nos fungos que a gente viu? Que é uma estrutura de resistência que origina um novo indivíduo? A ideia é a mesma. A gemulação é produzir a gêmula. A gêmula é produzida na parte interna do animal. É uma estrutura de resistência. Ela tem espículas em volta, desde que a espécie tenha espículas. Senão vai ser uma camada de espongina em volta. Essa gêmula sai pelo ósculo, é levada pelo fluxo de água do rio, que a gente está falando aqui de porífero dulcícola. Se chegar em algum ambiente que é ideal para a esponja sobreviver, a gêmula se transforma num indivíduo adulto. Então, isso é gemulação. Como funciona a reprodução sexuada, né, nos poríferos? Ou seja, a produção de gametas. Como eles se encontram, no que eles se transformam quando se encontram. Isso é que a gente vai ver na reprodução sexuada. Nós temos a maioria das espécies de poríferos hermafrodita. O que significa isso? O mesmo indivíduo produz tanto espermatozoides quanto óvulos. Geralmente, falando aqui para os poríferos, geralmente uma parte da vida produz espermatozoides, aí na hora de produzir óvulos, para de produzir espermatozoides, produz os óvulos. Aí produz óvulos. Aí para de produzir óvulos, produz espermatozoides. Não é muito comum, não é o mais comum, que uma espécie hermafrodita produza espermatozoides e óvulos ao mesmo tempo. O mesmo indivíduo produz, só que em épocas diferentes da vida. Como é que funciona isso? Essa imagem aí, que eu vou repetir ao longo dos próximos slides,
Só que está muito pequena, né? Vou aumentar daqui a pouquinho a imagem só. Vou aumentar daqui a pouquinho a imagem já. Então, os óvulos são formados pelos amebócitos. Lembra que o amebócito pode se transformar em outros tipos de células? Só que a gente tinha visto as células independentemente do sexo: pinacócito, porócito, amebócito, coanócito. Só que o amebócito também pode se transformar em óvulos. Se ele tem capacidade de se transformar em várias células, ele também tem capacidade de se transformar em óvulos. Então, o amebócito pode virar um óvulo. E um coanócito também pode virar um óvulo. Obviamente, para isso ele tem que perder o flagelo, né? Lembra que o coanócito é uma célula flagelada? Se ela perde o flagelo, ela pode se transformar num óvulo. E é importante você saber que os óvulos ficam dentro da espongiocela. Pensa na espécie humana: as mulheres produzem o óvulo e o espermatozoide de alguma forma chega até ele. Não é o óvulo que sai da mulher. É o mesmo raciocínio aqui para os poríferos. Os óvulos são produzidos e ficam dentro da espongiocela. Aí, ó, como está bem maior agora. Repara aí no óvulo. Repara, isso aqui, ó, é uma esponja. Isso aqui é a parede da esponja. Aqui é o ambiente, né, para o lado esquerdo aqui é o ambiente, para o lado direito é a espongiocela. Repara aqui como o óvulo foi produzido e está na parede aqui ainda. Ó. Então, um amebócito se transformou num óvulo, ou um coanócito perdeu o seu flagelo e se transformou no óvulo. Tá? As outras partes do desenho a gente vai comentar nos próximos slides. Então, reprodução sexuada. Os espermatozoides são formados pelos coanócitos. Então, olha aí o espermatozoide. Ele, aí você cria uma associação, lembra do flagelo. O espermatozoide não é flagelado? Então ele vai ser originado pelas células flageladas dos poríferos, que são os coanócitos. Então o espermatozoide é formado a partir do coanócito. E aí o que vai acontecer com esse espermatozoide? Ele é liberado pelo ósculo. Então está aqui a esponja, o coanócito está aqui na parede interna da espongiocela, esse espermatozoide, esse coanócito, vai virar um espermatozoide e vai sair pelo ósculo. Aí, esse espermatozoide tem que entrar numa outra esponja para conseguir encontrar o óvulo. Mais uma vez, uma espécie humana, o espermatozoide, para conseguir cumprir a função dele, que é gerar um novo indivíduo, ele precisa encontrar o óvulo dentro do corpo da mulher. É o mesmo raciocínio. O espermatozoide é liberado pelo ósculo da esponja e tem que encontrar o óvulo dentro do corpo da fêmea, de outra esponja. Então, ele entra pelos poros. Então, está aqui o porífero, o espermatozoide sai do ósculo de uma esponja e entra pelo poro de outra. Então, ele passa por dentro do porócito, o espermatozoide. Qual é o objetivo do espermatozoide? Encontrar o óvulo. Está lá dentro da espongiocela. O óvulo não sai da fêmea. O nome que a gente dá para o encontro do espermatozoide com o óvulo é fecundação. O resultado da fecundação é uma célula, porque juntou o óvulo com o espermatozoide, é uma célula só, e ela se chama zigoto. Sempre que o espermatozoide encontra o óvulo, a célula resultante disso se chama zigoto. Nos poríferos não vai ser diferente. O zigoto vai se transformar numa larva. E aqui cabe um comentário importante, que é presença ou não de larva. Nos poríferos existe a larva. A larva é um estágio, é uma fase jovem de uma espécie que é completamente diferente do adulto. Quer ver um exemplo que você está mais acostumado a lidar? A lagarta virando borboleta. Pensa numa lagarta e pensa numa borboleta. Elas são completamente diferentes, mas elas são a mesma espécie. Só que para a lagarta virar borboleta, ela precisa passar por um processo chamado metamorfose. Então, quando uma espécie apresenta um estágio de larva e um estágio adulto, a gente fala que o desenvolvimento nessa espécie é um desenvolvimento indireto. Ou seja,
O que é formado pela união do espermatozoide com o óvulo é todo o adulto. Então é indireto. O que é formado não é diretamente um adulto. É uma larva que vai sofrer metamorfose e virar um adulto. Então, o contrário do desenvolvimento indireto é o desenvolvimento direto, obviamente. E a espécie humana é o exemplo mais próximo que você tem. Por quê? Um bebê, quando você olha para um bebê, você rapidamente identifica que espécie é. Ah, mas é muito diferente, tem várias mudanças, mas o padrão corporal é o mesmo. Só aumenta e desenvolve algumas outras características. Mas um bebê, você facilmente identifica que é da mesma espécie que um adulto. Humano, que eu estou dizendo. Tá? Isso a gente chama de desenvolvimento indireto. Então, de desenvolvimento direto. Na reprodução das esponjas, dos poríferos, o desenvolvimento é chamado de desenvolvimento indireto, porque existe uma larva. Então, a fecundação vai gerar o zigoto, e o zigoto vai se transformar numa larva, que tem esse nome horroroso aí para você. Anfiblástula. A anfiblástula é uma larva ciliada. O que significa dizer? Que ela tem cílios. Ah, uau! Esses cílios, eles são batidos, eles são movimentados para que a larva se locomova, para que a larva nade, para que a larva chegue a um outro ambiente, a uma outra localidade. Então, a anfiblástula é o nome da larva dos poríferos. Essa larva vai sair pelo ósculo. Repara, o óvulo não sai. Mas depois que ocorre a fecundação, gera o zigoto forma a anfiblástula e essa sim vai sair pelo ósculo. Quando ela sai do ósculo, ela nada até encontrar um substrato ideal. Lembrando, substrato é aquele lugar em que o porífero se fixa. Então, pode ser o fundo do rio, o fundo do mar, pode ser uma rocha. Então, essa anfiblástula vai nadar batendo os cílios até encontrar um substrato bacana. Quando ela encontra um substrato ideal, ela se fixa a esse substrato. E aí começa a realizar a sua metamorfose para se desenvolver e gerar um novo adulto. Assim é a reprodução sexuada dos poríferos. Agora que a gente já viu características gerais, anatomia, reprodução, vamos ver a importância desses animais no geral, tá? A gente vai falar de importância humana, né, para o ser humano, enfim. Mas existe a importância ambiental também, a importância ecológica. Então, esponja de banho. Antigamente, algumas espécies eram usadas como esponjas de banho mesmo. Claro, depois de passar por um tratamento. Ninguém ia lá, pegava a esponja e passava no corpo no banho seguinte. Tinha que passar por um tratamento para você ficar só com a parte. Só com o esqueleto, só com as espículas, só com a esponjina, enfim, dependendo da espécie. Isso hoje não é mais um procedimento comum, porque estava extinguindo os animais, estava acabando com os poríferos. E aí se descobriu também como fazer esponja sintética e aí passaram a usar a esponja sintética. Uma outra importância, só que dessa vez ecológica, dos poríferos, é que eles funcionam como bioindicadores. O que significa isso? Bio, como você sabe, é vida. São seres vivos que indicam alguma coisa, por isso o nome bioindicador. O que significa o bioindicador? Qual é a definição de bioindicador? É uma espécie que não suporta uma mudança muito brusca no ambiente. No geral, espécies césseas e filtradoras são bons bioindicadores. Vou tentar melhorar isso. Eu sou um animal césseo, eu não me locomovo, eu não saio daqui e vou para outro ambiente. E eu sou filtrador, ou seja, a água, eu tiro o alimento da água que eu faço passar pelo meu corpo. Se essa água começa a ficar poluída
começa a ter a se contaminar, começa a ter poluentes, começa a ter metais pesados, eu sou uma das primeiras espécies que vai acabar, que vai morrer. Por quê? Porque eu não posso simplesmente sair do lugar. E eu não controlo o que, que eu filtro, o que, que eu não filtro. As substâncias entram e vão ficar retidas no meu organismo. Então, se a poluição, qualquer mudança ambiental, qualquer poluição, já é sensível para esses animais. Esse tipo de animal já consegue detectar isso. E acaba morrendo, a espécie acaba se extinguindo daquele ambiente. Isso é chamado bioindicador. Então, as esponjas estão incluídas, porque elas são sésseis e elas são filtradoras. Então, qualquer poluiçãozinha, qualquer problema que afete as esponjas, elas já vão morrer, e isso já é um indicador de que tem algum agente poluente no ambiente. A terceira importância que a gente vai ver dos poríferos é dos medicamentos. Como eles são sésseis, vamos lá, pensa aí, como é que um porífero se defende? Com certeza não vai ser assim, né? Um céssio, um animal céssio, um ser céssio, costuma, para se defender, produzir substâncias químicas. E aí começaram a analisar determinadas substâncias químicas e descobriram que essas substâncias eram usadas pelos poríferos para evitar os predadores, para fazer com que os predadores evitassem se alimentar desses animais. Então, essas substâncias químicas produzidas por eles afugentam ou prejudicam predadores. Começaram a estudar algumas dessas substâncias e viram que elas também tinham capacidade de combater células cancerosas, danificar ou matar ou diminuir a velocidade da multiplicação de células cancerosas. E essas substâncias começaram a ser usadas no tratamento contra alguns tipos de câncer. Espero ter ajudado, espero ter ficado claro. Semana que vem a gente volta com um outro filo animal. Obrigado, até a próxima.